Nesse vídeo eu vou fazer uma discussão sobre a grandeza fundamental da termodinâmica, que é uma das 7 grandezas fundamentais da física, a temperatura. Faremos isso apresentando a lei zero da termodinâmica. Olá pessoal, bem-vindo ao Verve Científica. Se você gosta de ciência, dê um like nesse vídeo. É com esse like que o YouTube favorece que o nosso conteúdo seja visto por mais gente. Assine também o canal clicando nesse botão aqui e ative o seu sininho para acompanhar semanalmente o nosso conteúdo. Temperatura é a grandeza da física que indica o quão quente ou quão frio um objeto está. São os nossos sentidos que nos oferecem uma indicação qualitativa da temperatura. Mas com certeza nossos sentidos não são bons medidores confiáveis, e muitas vezes eles nos enganam. Por exemplo, se removermos um recipiente metálico e um recipiente de papelão de dentro da geladeira, o recipiente de metal vai parecer mais frio que o de papelão, embora ambos estejam à mesma temperatura. Os dois objetos nos passam uma sensação diferente porque o metal tem a propriedade de transferir energia a uma taxa mais alta do que o papelão. Mas a condução de calor não é o assunto agora. O que nós precisamos aqui é um método confiável e reprodutível para medir o quão quente ou quão frio os objetos estão. Quando dois objetos a temperaturas diferentes são colocados em contato térmico um com o outro, após um certo tempo eles vão atingir uma temperatura intermediária. Por exemplo, quando misturamos água quente e água fria em uma banheira, a temperatura final da mistura é sempre um valor intermediário entre as temperaturas inicial quente e fria. Da mesma forma, quando um cubo de gelo é colocado em uma xícara de café quente, ele derrete e a temperatura do café diminui. Com isso, fica claro que para se entender o conceito de temperatura, é preciso antes entender um conceito muito recorrente em termodinâmica, o equilíbrio térmico. Imagine que dois objetos são colocados em um recipiente isolado, de forma que interajam um com o outro, mas não com o ambiente. Se os dois objetos estiverem a temperaturas diferentes, haverá trocas de energia entre eles, mesmo que eles não estejam em contato físico um com o outro. Mas a experiência nos revela que à medida que o tempo passa, as trocas de calor diminuem, chegando ao ponto de não haver mais troca alguma. E é justamente nesse ponto que o equilíbrio térmico foi atingido. Então o equilíbrio térmico é uma situação em que os dois objetos não trocam mais calor um com o outro, mesmo estando em contato térmico entre si. Considere dois objetos A e B, que não estão em contato térmico entre si, e um terceiro objeto C, que é o nosso termômetro. Nós queremos saber se A e B estão em equilíbrio térmico entre si. O objeto C, que é o nosso termômetro, é primeiro colocado em contato térmico com o objeto A até que o equilíbrio térmico seja alcançado. Quando isso ocorre, a marcação do termômetro não varia mais, permanece constante e daí nós registramos essa leitura. O termômetro é então removido do objeto A e colocado em contato térmico com o objeto B. Novamente, a leitura é registrada após o equilíbrio térmico ter sido alcançado. Se as duas leituras forem iguais, então nós podemos dizer que o objeto A e o objeto B estão em equilíbrio térmico entre si, mesmo sem tê-los colocado em contato térmico. Isso simplesmente porque ambos estarão em contato térmico com um terceiro corpo, que é o termômetro. E se eles forem colocados em contato, nós vamos observar que não haverá nenhuma troca de energia entre eles. Esse fato pode ser resumido com uma declaração simples, que é o enunciado da lei zero da termodinâmica. Se dois sistemas estão em equilíbrio térmico com um terceiro sistema, então esses dois objetos estarão em equilíbrio térmico um com o outro. A lei zero tem esse nome comum porque foi somente depois da primeira e da segunda lei terem sido elaboradas que os cientistas perceberam que esse postulado, aparentemente óbvio, precisava ser declarado primeiro, para que o conceito de temperatura, que é usado na primeira e na segunda lei, fosse estabelecido. Para medir a temperatura, quantitativamente, algum tipo de escala numérica deve ser definida. Uma maneira de se definir uma escala de temperatura é atribuir valores arbitrários a duas situações físicas que possam ser reprodutíveis. Por exemplo, ao se elaborar a escala Celsius, Anders Celsius, um astrônomo sueco, selecionou duas temperaturas fáceis de reproduzir. Essas temperaturas se referiam aos pontos de congelamento e de ebulição da água pura. Daí Celsius atribuiu arbitrariamente a esses pontos os valores de 0 e 100 e marcou o tubo de vidro em 100 intervalos iguais,
entre esses dois pontos de referência. Daniel Fahrenheit fez algo parecido, só que ele usou valores arbitrários diferentes. Na escala Fahrenheit, o ponto de congelamento foi definido como sendo 32 Fahrenheit, enquanto que o ponto de ebulição, 212. Além disso, Fahrenheit graduou sua escala em 180 intervalos iguais, em vez de 100, como fez Celsius. Para temperaturas abaixo do ponto de congelamento da água e acima do ponto de ebulição da água, as escalas podem ser estendidas, usando os mesmos intervalos, igualmente espaçados. Mas os termômetros podem ser usados apenas numa faixa de temperatura limitada, por conta das suas próprias limitações físicas. É claro que um termômetro de álcool e vidro, por exemplo, se torna inútil acima da temperatura na qual o álcool vaporiza. Cada temperatura na escala Celsius corresponde a uma temperatura particular na escala Fahrenheit. Para converter de uma para outra, basta se lembrar que o ponto de congelamento na escala Celsius é o 0, enquanto que na escala Fahrenheit é 32. Já o ponto de ebulição na escala Celsius é 100, enquanto na escala Fahrenheit é 212. A princípio, não há limite superior de temperatura. À medida que o movimento térmico aumenta, um objeto sólido primeiro se aquece, depois derrete, daí se aquece mais ainda, depois se vaporiza, e se a temperatura continuar a aumentar, as moléculas vão se fragmentar em átomos, os átomos vão perder alguns ou todos os seus elétrons, então será formada uma nuvem de partículas eletricamente carregadas, que é o plasma. E isso é o que se observa para as estrelas, onde a temperatura é de muitos milhões de graus Celsius. Enquanto a temperatura pode aumentar indefinidamente por um lado, por outro há um limite bem definido. Esse limite é dado pela escala absoluta. Quando calibramos dois termômetros para que as suas leituras coincidam para as temperaturas extremas de 0 e 100 graus, pode acontecer de elas não concordarem entre si para temperaturas intermediárias. Qualquer escala de temperatura definida dessa forma sempre vai depender, de alguma forma, das propriedades específicas do material usado no termômetro. O ideal é que tivéssemos uma escala de temperatura que não dependesse das propriedades de um determinado material. E nós temos. Para se estabelecer uma escala que não dependesse do material, foi usado um termômetro que se aproxima do ideal, o termômetro de gás. O princípio de um termômetro de gás é que a pressão de um gás em volume constante aumenta com a temperatura. Uma certa quantidade de gás é colocada dentro de um recipiente a volume constante e daí mede-se a sua pressão em duas temperaturas, digamos 0 e 100 graus. Daí se ajusta um gráfico para esses dois pontos e traça-se uma linha reta entre eles. A partir desse gráfico, é possível medir a temperatura correspondente a qualquer outra pressão. Se nós fizermos isso para diferentes gases, teremos diferentes gráficos. Agora, veja o que é interessante. Se nós extrapolarmos esses gráficos, se estendermos essas retas em direção às temperaturas negativas, nós encontraremos um resultado notável. Para todos os casos, a pressão será hipoteticamente nula quando a temperatura atingir menos 273,15 graus Celsius. Isso sugere algum papel especial que essa temperatura específica deva desempenhar na física. E de fato, essa temperatura é referência para a escala de temperatura absoluta. Ela é o ponto zero da escala Kelvin. A escala Kelvin tem esse nome em homenagem ao físico escocês Lord Kelvin, que foi o primeiro a sugerir essa escala de temperatura termodinâmica. Não há valores negativos na escala Kelvin. A escala Kelvin é calibrada da mesma forma que a escala Celsius. Ambas são subdivididas em intervalos do mesmo tamanho, e os pontos de fusão do gelo e de ebulição da água são separados por 100 intervalos iguais nas duas escalas, por isso elas são ditas centígradas. Aqui é relevante ressaltar que não é possível observar a condição de pressão nula, já que os gases se liquefazem em temperaturas muito baixas. E nesse regime de baixas temperaturas, a proporcionalidade entre a pressão e a temperatura não se sustenta mais. No zero absoluto, uma amostra de moléculas terá sua energia total, cinética mais potencial, a mínima possível. Neste ponto, nenhuma energia pode mais ser extraída da amostra e não é mais possível reduzir a sua temperatura. Essa figura mostra as relações entre as escalas de temperatura que discutimos, e com elas é possível converter qualquer temperatura de uma escala para outra. Uma vez definidos os conceitos de temperatura e equilíbrio térmico, estamos em condição de desenvolvermos tanto a parte mais técnica, como a calorimetria, quanto a parte mais conceitual da termodinâmica, como as suas leis propriamente ditas. E isso será feito ao longo dessa série.
Esse vídeo termina por aqui. Se você gostou, dê um like. Ele é muito importante para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo também. E não saia do canal sem se inscrever. Clique aqui nesse botão no meio da tela e tenha Verve Científico. Um abraço e até a próxima.